tudo bem, mamães? Eu e a Sofia já estamos aqui para dar início a mais um suporte materno. E o tema de hoje é: preciso preparar as mamas para a amamentação? E a resposta é não. Você não precisa preparar as mamas para amamentar, tá? Desde a gestação a gente já escuta muito falar nisso, né? Ai, o que você tá fazendo? Você não tem bico e agora? O que você vai fazer para preparar a tua mama para poder amamentar? E depois que o bebê nasce, isso ainda vira um tabu, né? Porque muitas vezes a mãe, como eu disse, não tem o bico, né? Tem o bico invertido, ou ela tem o bico plano, ou semiplano, e ela fala, ou protuso, que é aquele bico bem exposto, né? E ela fala assim, e agora? Eu não fiz nada durante a gestação, não fui orientada, vou sofrer para amamentar. O fato é que quanto mais a gente nos orienta, quanto mais a gente busca as informações e busca entender como que funciona o processo, a gente consegue ficar mais tranquilo em relação ao que vem pela frente e até em relação aos nossos medos. A gente consegue trabalhar isso de uma forma mais tranquila. E quando a gente começa a entender o que é melhor para os nossos filhos, porque às vezes a gente até pensa na gente, né? Mas quando a gente pensa num serzinho que a gente já ama tanto, mesmo ainda às vezes sem nem conhecer, ali na barriga a gente já ama tanto, a gente já imagina como que vai ser quando aquela criança nascer, a gente começa a se sensibilizar mais e a sempre estar buscando o que é melhor para eles. Então, eu falo para vocês, a primeira preparação para a amamentação é o conhecimento, é o estudo, é você saber o que você está fazendo, é você ter essas informações, porque a partir do primeiro momento que alguém tentar te burlar contra isso, não vai conseguir, porque você já vai estar tão orientada e você já vai estar tão informada de como todo aquele processo acontece, que você não vai precisar escutar, você vai saber filtrar. E se você não estiver preparada para receber esse canhão de informação, se você não estiver preparada para poder preparar a sua família e a sua rede de apoio, quem vai estar com você naquele momento, você não vai dar conta do recado. Porque para amamentar é preciso de apoio. E hoje a nossa sociedade se coloca muito contra a amamentação, como se o materno fosse um símbolo sexual. E não é isso, né? O nosso corpo foi feito para ter filhos, embora a gente respeite aquelas mulheres que não querem ter filhos, mas o corpo da mulher foi feito para isso, né? Foi feito para ter filhos, foi feito para amamentar. É da nossa natureza. A gente precisa o quê? Buscar, primeiro de tudo, as informações para que na hora da ação a gente coloque em prática e tente fazer da melhor forma possível. Bruna, mas então, falando assim dessa questão emocional, sim, amamentar é muito mais emocional do que físico, gente. Acreditem se quiserem. Uma mãe que está cansada, uma mãe que está debilitada, uma mãe que está passando por algum problema psicológico, ela não dá conta do recado, ela não consegue. Por quê? Porque ela não consegue nem produzir o seu leite. Então a gente precisa ter essa ideia, eu preciso falar muitas vezes dessa forma para que você consiga compreender qual é o processo da amamentação, que ele está muito mais aqui do que aqui. E aí depois vem as questões físicas, tá? Toda aquela questão que eu falei para vocês aqui, mas eu não tenho bico, meu bico é invertido, meu bico é plano, calma, o bebê não vai mamar o seu bico, tá? O bico, ele está ali só para ejetar o seu leite. Isso não significa que se você não tiver bico, você não vai conseguir fazer a ejeção do leite, tá? Então, primeiro de tudo, o bebê vai precisar fazer a pega correta. Ele não vai mamar o bico, ele precisa abocanhar parcialmente ali, vai ficar um pouquinho da parte de cima da areola para fora. O restante ele vai fazer
quase a pega inteira da areola, tá? Para poder fazer a massagem e extrair o leite. Então a gente precisa fazer esse treinamento de o bebê abrir bem a boquinha para fazer essa pega correta, tá? Então, já que fique claro, o bebê não mama bico do seio, o bebê mama areola, o bebê precisa massagear o seu seio, ali a parte da areola, para conseguir extrair o leite. O bico vai ser ali só o mecanismo que vai ejetar o leite na boquinha do bebê, tá bom? E quando o bebê faz essa pressão ali na pega, o seu mamilo, ele chega lá no fundo. Aqui no céu da boca, que a gente chama, é o palato duro. Ele vai lá atrás no palato mole. Então veja a extensão que vai ficar com a compressão do bebê. Por isso que o bebê não precisa mamar no bico. Por isso que você não precisa ter bico para poder dar de mamar, tá bom? Então a gente precisa fazer esse treinamento, você precisa ter essa consciência primeiro. Então nada de esfregar buchas, nada de usar concha. Ai, mas eu usei concha e formou o bico. A concha faz a compressão. Você fica com o teu bico ali comprimidinho ali dentro. Quando o bebê tá com o seu seio na boca, faz a mesma coisa. Vai fazer aquela pressão. E o teu mamilo vai ainda mais lá no fundo da gargantinha do bebê. Ah, eu usei concha e foi ótimo. Muito bem. Um lugar ideal para a proliferação de fungos, porque daí aquele leite fica pingando ali dentro daquela concha o tempo todo. Então eu digo assim, existem as exceções, existem, né? A gente não pode trabalhar em cima disso, porque isso vai contra o que a OMS recomenda. Então a gente procura orientar a mãe da melhor forma possível para que ela se mantenha saudável. Existem outras formas da gente orientar essas mulheres, de que a gente não precisa preparar as mamas, a natureza vai se encarregando disso, né? E claro, como eu falei, hoje em dia com tantas tecnologias, muitas coisas vêm se invertendo, né? Muitos valores estão se invertendo e talvez, por mais natural que seja a amamentação, né, que seja de instinto da mulher, instinto do bebê, ele vai saber o que fazer. Ele vai nascer, ele vai saber o que fazer. A gente fica meio perdida, meio desorientada, por isso que a gente precisa buscar todas essas informações. Mas muitas vezes, na hora de colocar o bebê para mamar, não vai ter aquela conexão que você esperava de primeiro momento. Ah, vou colocar ele aqui, ele vai mamar. Você vai precisar ensinar isso pro bebê. Que por algum motivo, alguns bebês precisam dessa ajuda, tá? Precisam da ajuda para abrir bem a boquinha, precisam de ajuda para fazer a sucção efetiva. Existem alguns bebês que têm algumas disfunções orais, então a gente precisa fazer uma avaliação, precisa analisar bem certinho para saber o que está acontecendo. E às vezes não é nem culpa, ai, porque eu não tenho bico. Não é isso, né? Pode dificultar um pouquinho na hora da pega? Pode, mas não vai ser impossível você amamentar porque você não tem o bico que seria perfeito para a amamentação, tá? Não existe isso. Então eu trago essa informação hoje de muito valor para você, que às vezes idealiza tanto esse momento e na hora ele não acaba, né, acontecendo da forma que você esperava. Mas a informação ela tá aí. Ah, uma coisa muito importante que eu preciso falar sobre a preparação das mamas. Tomar sol é muito bom, tá? Então vocês podem tomar um pouquinho de sol, colocar lá o peito em exposição, ali uns 5, 10 minutinhos por dia, que ajuda bastante. Não deixar o peito abafado, não deixar úmido, secar muito bem após as mamadas, após o banho. Não abafar as mamas, não esfregar as buchas, não utilizar conchas, não utilizar absorventes de seio, tá? Que tudo isso pode causar aí a proliferação de fungos e bactérias. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Ativem os sininhos das notificações, porque aí quando eu pôr o próximo vídeo, vocês já vão ser aí os primeiros a saber, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.